Autorizo a vereadora segunda secretária Maria Iracilda a fazer a leitura do parecer final da Comissão Permanente de Economia e Finanças e do voto do relator pela rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, TCM, sendo assim pela aprovação da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá relativa ao exercício financeiro de 2004, de responsabilidade do ex-gestor Guilherme Antônio da Costa. Comissão Permanente de Economia e Finanças, parecer final ao parecer prévio, resolução número 011-978, de 3/7/2015, referente ao processo número 7900-12-00400, relativo à prestação de conta do Executivo Municipal de São Miguel do Guamá, Pará, exercício financeiro de 2004, de responsabilidade do ex-prefeito, senhor Guilherme Antônio da Costa. Processo número 79.001-200400, resolução número 11.978, de 3/7/2015. Ementa: prestação de contas do Executivo Municipal de São Miguel do Guamá, Pará, em exercício financeiro de 2004. Relatório: consta para análise da Comissão de Economia e Finanças deste Poder Legislativo Municipal, prestação de contas da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, exercício financeiro de 2004, de responsabilidade do ex-prefeito senhor Guilherme Antônio da Costa, falecido em 22 de maio de 2014. Através de ofício número 125/2006, GP, de 6 de abril de 2016, a presidência desta Egregia Casa de Leis encaminhou a esta comissão, em anexo, a resolução número 11.798, de 3/7/2015. Aludido ofício registrou que foi apresentado na 8ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2016, realizada em 6 de abril de 2016, a presente resolução originária do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, TCM Pará, relacionada às contas da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, Pará, exercício financeiro 2004, e, consequentemente, encaminhadas a esta comissão para análise e emissão de parecer, de acordo com o que determina o regimento interno desta Casa. Em relação à resolução número 11.978, de 3/7/2015, de origem do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, TCM, este recomendou à Câmara Municipal de São Miguel do Guamá a não aprovação das contas da Prefeitura Municipal, exercício financeiro de 2004, de responsabilidade do ex-prefeito senhor Guilherme Antônio da Costa, pacotes lacrados numerados de 1 a 9. Em primeira reunião do dia 15 de abril de 2016, a comissão, obedecendo aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, requereu que fosse notificada a senhora Nilza Tavares da Costa, esposa do ex-prefeito Guilherme Antônio da Costa, para que se manifestasse no prazo de 10 dias sobre a prestação de conta do exercício financeiro de 2004. Ato contínuo foi expedido ofício número 001/2016, de 20/4/2016, à esposa do senhor Guilherme Antônio da Costa, para que se manifestasse no prazo de 10 dias. E referido ofício foi recebido pela mesma no dia 10 de maio de 2016. Em segunda reunião, datada no dia 16 de maio de 2016, foram abertos pacotes lacrados numerados de 1 a 9, da prestação de conta da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, exercício financeiro de 2004. Porém, verificou-se a ausência do respectivo parecer prévio do TCM Pará, para subsidiar a análise do parecer final. Ato contínuo nesta reunião, o relator solicitou a presidência desta comissão para que fosse oficiado à presidência do TCM Pará, requerendo fotocópia do relatório do parecer prévio da prestação de conta do exercício financeiro de 2004,
de responsabilidade do ex-prefeito Guilherme Antônio da Costa, foi expedido ofício número 004/2016, de 16 de maio de 2016, para a presidência do TCM para enviar a esta comissão o relatório do parecer prévio referente ao exercício financeiro de 2004. Em terceira reunião, datada de 20 de maio de 2016, o relator comunicou ao vereador membro da comissão que o senhor vereador presidente repassou a ele o relatório do parecer prévio da resolução número 011/978, da prestação do exercício financeiro de 2004, e afirmou ainda que recebeu da esposa do ex-gestor Guilherme Antônio da Costa, senhora Nilza Tavares da Costa, a defesa escrita, datada em 19/5/2016. Dentro do prazo legal. Por fim, solicitou da presidência desta comissão carga dos autos do processo em epígrafe, para que pudesse emitir o parecer final. Relatório, passo a análise. Da análise e fundamentação legal. Trata-se o presente relatório da análise do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do município TCM Pará a respeito da prestação de conta do município São Miguel do Guamá, Pará, exercício financeiro de 2004, do ex-gestor municipal, senhor Guilherme Antônio da Costa, falecido em 22 de maio de 2014. Preliminarmente, nobres vereadores, cumpre destacar que a Câmara de Vereadores é quem detém constitucionalmente a prerrogativa de fazer o julgamento das contas do prefeito, sendo o papel do Tribunal de Contas do município do Estado do Pará meramente auxiliar do Poder Executivo. Somente a Câmara de Vereadores e não ao Tribunal de Contas assiste à indelegável prerrogativa de apreciar, mediante parecer prévio daquele órgão técnico das contas, as contas prestadas pelo prefeito municipal. Isto posto, senhores vereadores, está claro que nós, legítimos representantes do povo gomaense, dentro do conhecimento de nossa realidade local, com base no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do município TCM Pará, é que temos a condição de agirmos como juízes para efetuar o julgamento do chefe do Poder Executivo e determinarmos e as suas condutas foram apropriadas para o nosso povo e se o mesmo deve ou não ter as suas prestações de conta aprovadas. O artigo 5º, inciso 40 da Lei da Constituição Federal 88 reza o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Também dispõe do mesmo entendimento o artigo 4º da Instrução Normativa número 003/2015 do TCM Pará, que devem ser assegurados aos gestores o exercício do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente previsto. No caso do ex-gestor falecido, no paradigmático trabalho de Cavalcante, intitulado O Processo de Contas no TCU, caso do gestor falecido, considera-se que o julgamento da gestão, primeira dimensão do processo de contas, possui natureza política, pois previne a adoção de atos arbitrários pela administração na gestão de bens e valores públicos. Para o autor, parece-nos a mais importante entre as três, tendo em vista que realiza o princípio republicano de informar o povo, elemento pessoal do Estado, de como estão sendo utilizados, se bem ou mal, os recursos financeiros. Cavalcante, 1999, página 17. É importante registrar que a defesa do ex-gestor Guilherme Antônio da Costa foi feita pela esposa dele, senhora Nilza Tavares da Costa. E na parte ínfime, ela requereu a aprovação da prestação de contas da Prefeitura Municipal, exercício 2004, previamente por esta comissão e pelo plenário da Câmara Municipal. Na defesa apresentada pela esposa do ex-gestor, esta, em sua manifestação, fez as seguintes considerações que seguem abaixo ipsi literis. Tenho ciência que a prestação de conta do município tem caráter pessoal. Porém, ao ter acesso ao parecer prévio da resolução número 11.978, de 3/7/2015, constatei várias contradições do próprio TCM Pará. Vejamos. A resolução número 11.978
recomenda à Câmara Municipal de São Miguel do Guamá pela não aprovação das contas da Prefeitura, exercício de 2004 de responsabilidade Guilherme Antônio da Costa, face ao descumprimento dos artigos 60 e 77, inciso 3º do ADCT. Senhor presidente, no presente relatório do parecer prévio, as folhas 5, nos itens 6 e 8 da conclusão, diz o seguinte: item 6, descumprimento do artigo 60 da ACT, a aplicação dos recursos da educação no ensino fundamental. A aplicação foi de 59,88% do mínimo de 60%. Consideramos o arredondamento da aplicação e consideramos corrigida a falha. Senhor presidente, neste ponto há uma contradição em relação à resolução número 11.978, como o TCM Pará corrigiu a falha e ao mesmo tempo condenou o ex-gestor? Por esse motivo, não pode prosperar esse item na representação. Item 8, descumprimento do inciso 3º do artigo 77 do ADCT, relativo à transferência de recursos para aplicação em saúde através do fundo. Não foi transferido ao fundo o mínimo de 15%, porém, o município aplicou em saúde percentual superior ao mínimo a este 18%. Senhor presidente e demais vereadores desta comissão, o ex-gestor Guilherme Antônio da Costa, ele aplicou sim saúde acima do percentual constitucional, o que seria pior se ele aplicasse a menor ou não aplicasse. Nesse caso, o município ganhou com a aplicação em saúde. Por esse motivo, há outra contradição do TCM Pará, como o ex-gestor pode ter suas contas reprovadas pelo TCM, se o próprio TCM Pará afirmou que o mesmo aplicou em saúde acima do percentual de 18%. Realmente, assiste razão às considerações feitas pela senhora Nilza Costa sobre o processo em tela. Nobres vereadores, se os senhores observarem a resolução número 11.978, de 3/7/2015, na recomendação reza o seguinte: resolve os conselheiros do Tribunal de Contas do município do Estado do Pará, por unanimidade, conforme a ata da sessão realizada nesta data e nos termos do relatório e voto do conselheiro relator, que passam a integrar esta decisão em emitir parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de São Miguel do Guamá a não aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Exercício Financeiro 2004, de responsabilidade de Guilherme Antônio da Costa, face o descumprimento dos artigos 60 e 77, inciso 3º do ADCT. Senhores edis, no parecer prévio, o relator foi o conselheiro César Colares. Este, em seu voto, recomendou a não aprovação somente a estes dois dispositivos constitucionais. Artigo 60 e 77, inciso 3º do ADCT, sem citar valores de multa ou outra penalidade. Agora pergunta-se, no parecer prévio, no relatório técnico final, na conclusão, o próprio relator, nos itens 6 e 8, afirma que estas pendências foram sanadas. Ora, conclui-se que houve uma grande contradição e equívoco em relação à análise feita pelo senhor relator, pois esta prestação de contas, exercício 2004, deveria ser aprovada pelo TCM Pará. Voto do relator. Por tudo acima exposto, voto pela rejeição do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do município do Estado do Pará sobre o processo número 79.0012.00400, resolução número 11.978, e assim sendo, fica aprovada a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, Pará, relativa ao exercício financeiro 2004, de responsabilidade do ex-gestor Guilherme Antônio da Costa. E confluco no artigo 107, inciso 5 da resolução número 001/2016, de 14/1/2016, que alterou dispositivos do regimento interno, recomendo a esta comissão a iniciativa da elaboração do projeto de decreto legislativo
rejeitando o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do município do Estado do Pará sobre o processo número 79.001/2004-00. Uma vez aprovado este parecer final, que seja expedido ofício ao presidente da Câmara Municipal, anexando o parecer final juntamente com o projeto de decreto legislativo para o inclua na pauta da 16ª sessão ordinária do primeiro período legislativo em 1 de junho de 2016, São Miguel do Guamá, Pará, 27 de maio de 2016. Raimundo Trindade Sodré Lopes, vereador, relator. Parecer da comissão. O vereador presidente e o vereador membro da Comissão de Economia e Finanças concordam na íntegra com o voto do relator aprovando o parecer final. E que, referido o parecer final, juntamente com o projeto de decreto legislativo, sejam encaminhados à presidência da Câmara e devidamente cumpridas suas recomendações. Sala das Comissões da Câmara Municipal, em 27 de maio de 2016, Maurílio José de Oliveira, vereador presidente. Elias Rodrigues de Moraes, vereador membro. Senhor presidente, retorno a palavra a Vossa Excelência.